Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu vou continuar. Eu vou continuar com base no último vídeo que eu postei. Agradecer primeiramente os comentários, os likes aí, quem se inscreveu, continuem me ajudando. Comenta aí se você gostou aí do vídeo. Eu vou falar sobre como que aumenta a probabilidade aí para que a gente consiga encontrar stop hunt aí, né? Então vamos lá. É uma aula bem bacana, hein, galera? Se você puder indicar aí, aluno iniciante, avançado, até seu mentor aí, quem sabe ajude com esse insight muito bacana aqui, né? O Nasdaq, ele tá com esse ponto aqui, né? Conforme eu fiz as últimas marcações, nós temos essa área externa aqui. Ela foi visitada conforme a gente marcou na última aula, no último vídeo. Ele foi visitado finalmente hoje. Que negócio aqui mexendo aqui? Como que eu não coloquei isso? Título, open, o que é isso aqui? Open high, tá, deixa eu só tirar isso aqui, beleza, salva. Assim mesmo. Então galera, eu tenho esses pontos de liquidez aqui, padrão 3 velas. Assista a última aula se você não sabe o que é ainda. Deixar branco. E vamos lá. Ó, ponto de liquidez, padrão 3 velas, ponto de liquidez. Aqui é um também, aqui é outro. Aqui ainda não confirmou. Qual que era a minha expectativa? Era sempre capturar uma liquidez interna aqui, o que não aconteceu, para eu ir mais alto. Eu fiz uma venda aqui para capturar essa liquidez, para nas notícias ir mais alto. Não deu certo, eu tomei um break-even. Mas é bacana que eu sempre gosto de usar as minhas operações práticas para ter um embasamento para falar no vídeo, né? Então, essa dica é muito foda, cara. Muito foda. Eu vou construir aqui um breve desenho, tá? Rapidão. Ó. Dessa forma aqui, vamos colocar outro embaixo. Vamos colocar mais pra cá. Esse é o nosso padrãozinho que a gente gosta. Vamos tentar ser rápido. Aqui normalmente tem uns imbalances, né? Basicamente, isso aqui é os nossos pontos, swing high, swing low, sempre padrão 3 velas, e eu gosto... Opa, isso aqui não é boss. E aqui está o meu ponto de liquidez aqui. Como que eu valido, então, conforme eu prometi no vídeo, como que eu valido que realmente eu estou apto a ir mais baixo aqui, sentido contrário, quando o mercado consumir essa liquidez aqui? Como que eu vou validar isso, hein? O que eu estou te ensinando aqui é mais um mecanismo de defesa para você não cair em furada. Vou te ensinar como que o tempo preço é muito importante. A gente vai para outros tempos gráficos aqui para fazer uma antecipação. Mas, vamos lá. O preço, quando ele confirmar esse padrãozinho de 3 velas, a expectativa é que ele vá na liquidez oposta, que é essa. Ele vai ter pontos de suporte aqui. Ele vai ter pontos de suporte aqui, pontos de demanda, que o preço pode sim reagir e fazer topos mais altos, ou ele pode construir liquidez e ir mais baixo. Ele pode tocar várias vezes no imbalance
quantas vezes ele quiser, tá? E conforme eu expliquei aí nos stories algum tempo atrás, se a vela fechar abaixo do imbalance, a vela fechou abaixo do imbalance aqui, meu amigo, ele está interessado em stop e não em imbalance. Então, se a velinha fechar abaixo do imbalance, ele quer o stop. Pelo menos na minha opinião, o preço ele anda entre suporte e imbalance, Ele anda entre imbalance e stop, stop e imbalance. Beleza? E isso gera as expansões e as retrações. O que acontece, se você não souber validar aqui, pode acontecer isso aqui, ó. Por que não? O preço ele pode construir o primeiro sweep e ele pode depois fazer outra varredura acima do seu próprio swing high aqui, ó. E aí você vai falar, poxa vida, tomei outro loss aqui, aí ficar tomando loss e depois da terceira entrada que você consegue vender. Então, como que eu faço para validar? Como que eu garanto que neutralizou a liquidez nesse ponto aqui? Vamos lá. Ó, vou excluir aqui. Vamos pro gráfico de 4 horas. Eu tentei encontrar algum jeito assim, sabe, de ensinar essa forma aqui. Realmente, se você pesquisar aí tanto no inglês e português, você não vai achar uma explicação como essa. Então o jeito mais fácil de ensinar é construindo uns desenhos aqui que eu vou mostrar aqui, que é essas linhas. Vou colocar uma e vou colocar duas. Prestem atenção, hein? Lembrem-se, aqui é o meu imbalance que eu tentei construir uma narrativa para que esse imbalance aqui jogasse o preço para fazer fundos mais baixos, porque eu tenho fundos iguais, relativamente iguais aqui, no diário, que é um tempo mais alto do que 4 horas, para eu ir mais alto na sentido externo. É muito óbvio, seria muito óbvio, o mercado ganharia mais dinheiro fazendo esse movimento. Ele não fez, né? O que ele usou de combustível? Ele usou essa liquidez interna aqui, ó. Ele usou essa liquidez interna. Tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas porém, galera, se você prestar atenção, esse imbalance aqui, prestem atenção que olha o tamanho desse sweep aqui, ó. Então, com base no tempo e no preço, deu stop loss aqui. Por quê? Deu stop loss para muita gente. Esse mesmo exemplo que eu vou mostrar serve para vários tempos gráficos e serve para você se livrar de furada em outro dia, em outro momento. Por quê? Como eu falei para vocês, essa vela é a vela das 6 às 10. Essa vela contém a seção dos índices, né? O S30, Nasdaq, o SP500. Então, além de ter muito volume financeiro por ser abertura de mercado de ações, eu tenho notícia ainda de alto impacto. Então, esse formato aqui que já é do varejo, né? Acho que é um formato de martelo, estrela cadente, eu não sei o nome. Olha esse sweep que bacana, né? Ele tá fazendo um sweep de tempos gráficos menores, visitando o imbalance. Muitas pessoas já estão prontas para vender, para pegar esses fundos aqui. Porém, a próxima vela, ela faz isso. E depois que ela vai sentido para baixo, sentido contrário. Prestem atenção aqui, que eu construí esses desenhos aqui, ó, essas linhas. Essa linha, como é uma vela, presta atenção, anotem, como é uma vela de baixa, eu tenho a expectativa que isso aqui vai ser uma zona de resistência. Então, eu quero que preços fechem abaixo dessa linha verde.
para que eu busque fundos mais baixos. Então, se eu der mais um play nessa vela, vocês vão perceber que essa vela fechou acima dessa região. Quando que eu tenho uma confirmação que realmente o padrão de 3 velas está válido? Sempre quando eu formar 3 velas. Quando eu der mais um play aqui, eu tenho um padrão 3 velas, eu tenho a terceira vela fechando abaixo da vela 1, e aí sim eu estou apto a ir mais baixo. E eu vou dar outro play aqui. Ó, isso aqui você pode capitalizar em tempos gráficos menores. Isso aqui já é um take profit. Eu sei que o preço não visitou esse fundos iguais aqui, mas se ele vai a favor, seria muito bom. Eu só estou exemplificando aqui. Então, sabendo que a vela das 6 horas às 10 contém a seção do índice, imagine se a gente for para H1, só para vocês entenderem como que fica muito claro. Esses desenhos vocês vão fazer no começo, mas depois visualmente já vão se acostumar. Esse ponto aqui verde é a minha área da vela que abriu das 6. Então, aquele indicador de PO3 que todo mundo utiliza vai estar o desenho da vela de H4. Então, a minha vela, das 9 horas perto da seção do índice, ela não está ainda abaixo da minha região aqui. Ela não está ainda abaixo para que seja uma resistência e eu fazer fundos mais baixos. Ó. Ou seja, eu não tenho a certeza ainda que isso aqui, o stop hunt neutralizou essa liquidez. Então, se eu der mais um play de 1 hora, eu tenho a vela fechando ainda acima da região, galera. Então, eu tenho mais compradores do que vendedores ainda. Então, aqui, às 10 horas, que vai começar uma nova vela de H4, eu não tenho vendas no momento. Olha a figura que eu tenho em 15 minutos. Olha a figura que eu tenho em 15 minutos. Eu tenho. Prestem atenção, galera. Eu tenho seção do índice, mitigação no FVG, miss, fair value gap, e eu tenho a venda mais perfeita do universo, short, topo. E eu quero buscar fundos iguais. Aqui. Só que olha como essa vela de 15 minutos, ela tá fechando acima da minha região, daquela vela de H4. E aqui são 10h45. Então, tá começando uma nova vela de 4 horas. Essa vela é depois da sessão do índice. Então, o que eu tenho? Eu tenho a vela das 6 às 10. 9h30 começa a sessão do índice. Então, eu tenho 30 minutos da sessão do índice antes de finalizar essa vela. E 10 horas começa uma nova vela. Os primeiros minutos da vela de 4 horas, ela dita muito as regras do jogo. O que eu quero dizer? Quando eu tenho open, high, low, close, eu tenho open. Os primeiros instantes da vela de 4 horas, sempre, se você está querendo vender, sempre vai ser open, high, depois o low, depois o close. Por quê? Eu tenho a acumulação, manipulação e a distribuição. A minha dica é que na vela de 4 horas, você busque essa distribuição nos momentos finais da vela de H4. Então, por exemplo, é só um exemplo, tá? As primeiras 2 horas da vela de 4 horas, provavelmente, ela vai estar numa região de manipulação ainda. Porém, você precisa aguardar. Certo? Ah, Danilo, o que você está querendo dizer com isso? Tá difícil de entender. O que eu estou querendo dizer é que com esse desenho aqui
que eu tô fazendo para vocês aqui. Ó, eita. Eu vou colocar aqui em 1 hora. Eu tenho uma vela aqui que finalizou. Aqui tá começando a outra vela de H4. Então, da minha vela anterior, das 6 às 10, a primeira hora da vela, que começa às 10 horas, eu tenho uma vela que é das 6 às 10 e depois das 10 às 14. O mercado ele tá me dizendo assim, Danilo, a primeira vela das 6 às 10, que tem a seção do índice, ela fechou aqui, com essa região aqui, ó, de suporte. A minha primeira vela de 4 horas, que começa das 10 às 14, eu tô em cima, eu estou ainda acima do suporte. Eu tenho mais compradores interessados do que vendedores no momento. O que isso significa? Que eu não estou apto ainda para vender, galera. Isso aqui ainda não é o meu stop hunt. Então, toda essa armadilha aqui tá perfeita. E aí, o que acontece? Eu tenho mais 1 hora de mercado de vela. Então, aqui eu tenho 10 horas, 11 horas. Então, daqui a 2 horas termina a minha próxima vela de 4 horas. O que aconteceu aqui? Eu fui buscar, finalmente, o stop. Então, em momento algum, na vela de H1, eu tive vendedores interessados, galera. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, eu tenho mais 2 horas para finalizar a vela de 4 horas. Se eu fazer esse desenho que eu ensinei para vocês aqui, ó, quando que vai ter vendedores interessados no mercado? Eu tenho mais 2 horas de vela de 4 horas. Eu tô querendo vender. Eu preciso que o mercado não feche acima desse imbalance na vela de 4 horas, mas eu tenho só mais 2 horas. Então eu tenho open. Já passou 2 horas aqui. Eu tenho high. E eu tenho close. Então aqui já passou 2 horas da vela de 4 horas. Mercado. Opa. Mercado já passou 2 horas aí. Então eu tô no momento decisivo dessa vela de 4 horas. Então quando entrar vendedores no mercado, eu tenho uma probabilidade altíssima de esse imbalance ser validado. O preço pode fechar abaixo dele. Qual que é o meu nível chave? Eu tenho o nível chave sendo mitigado aqui, um POI aqui, um ponto de interesse. Tem um OB aqui sendo mitigado. Porém, algoritmo, prova para mim que eu quero ir mais baixo, que eu quero validar. Então eu vou dar mais um play. E aí eu vou atualizar aqui. Ó. Eu vou atualizar essa vela. Agora são meio-dia. Vou dar mais um play. E aí eu tenho essa vela de baixo. Essa vela de baixa é às 13 horas. Então, finalmente, eu tive uma inversão aqui. E agora eu tenho vendedores interessados. É a primeira vez que o mercado fechou abaixo da região de resistência. O que eu posso fazer? Ele está fechando abaixo do imbalance? Perfeito. O que eu estou falando para vocês, galera, é um mecanismo de defesa. Você pode usar o LTF, você pode usar várias coisas. Eu nem precisei chegar no LTF. Eu sei que eu tenho mais 1 hora de vela de 4 horas. E eu sei que eu tenho uma alta probabilidade. Aqui, ó. Aqui eu tive open em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Eu tive um high. Momento final da vela, eu estou fechando aqui. Então eu tenho 1 hora para que seja feita a distribuição. Ou seja, eu tenho uma altíssima probabilidade
de que realmente eu estou enxergando aqui 1 hora, mas eu estou enxergando a vela de 4 horas, eu estou enxergando aqui, ó, o padrão de 3 velas. Eu estou enxergando isso aqui no momento. É só isso que me passa na cabeça. É isso que eu tô vendo. Então, eu acredito que em 4 horas está isso aqui, ó. Perfeito? Por quê? Porque eu só tenho 1 hora para dar 14 horas. Então eu vou fechar tudo aqui. Vou pegar o imbalance. Cadê? Vamos colocar o imbalance de 4 horas de novo. Vamos colocar 1 hora. O que eu tenho aqui, galera? Lembra que eu falei para vocês, quando o mercado não está interessado no imbalance, ele está interessado no stop? Então eu tenho aqui uma inversão de FVG. Eu tenho uma inversão de FVG aqui. Eu tenho, se eu for um pouquinho a fundo, vai 15 minutos. 5 minutos. Além dessa inversão de FVG, eu tenho pontos muito bacanas aqui como suporte, que se tornou aqui resistência, e agora eu tenho aqui bloqueios para que esse preço realmente não ultrapasse esse ponto. Então eu tenho aqui, ó, em 5 minutos, você vai construindo a narrativa. Eu tenho um OB em 5 minutos, certo? Eu tenho um IFVG, uma inversão de FVG em 5 minutos também, certo? Eu tenho aqui, ó, breaker aqui bem na ponta. Só que esse breaker aqui, ele foi antes da vela de H1 fechar. A vela de H1 fechou muito antes. Então, eu tenho aqui uma inversão de 5 minutos. E eu tenho também um OB de 5 minutos. Então, são pontos aí muito bacana para que o preço não ultrapasse acima dessa região. Então, eu estou apto a vender, colocar aqui, com base no tempo da vela de 4 horas. Eu imagino que o preço não está interessado no imbalance. Ele, no mínimo, vai visitar esse stop aqui, ó. No mínimo. E aí, se a gente der mais um play, começa a distribuição da vela de 4 horas. E aí o preço começa a fazer fundos mais baixos. Coloca no break-even aqui. E aí, foi quando eu tomei um break-even, porque a minha expectativa é fazer fundos mais baixos aqui. Ó. Mas basicamente, tudo isso que eu te expliquei é só para você entender que às vezes o preço vai fazer o padrão de 3 velas, mas a primeira vela pode ser furada. Por quê? Porque essa vela aqui, ela fechou acima dessa vela preta em questão de corpo, e aqui nós temos como se fosse um suporte. Quando essa terceira vela fecha abaixo, se torna aqui uma resistência, e aí estamos aptos a ir mais baixo. Eu espero que vocês tenham entendido, porque foi a forma que eu consegui explicar, galera. Deixa eu ver. Ó, eu tenho aqui. Eu tenho aqui um sweep sendo feito. Eu tenho esse sweep sendo feito. Muitas pessoas já tentando comprar. Mas eu tenho aqui vela 1, vela 2 e vela 3. Eu preciso esperar a vela 3 fechar acima da vela 1 para que eu possa ir mais alto para validar se esse cara aqui
é o stop hunt. Então ele não foi. Ou seja, eu tive mais um sweep. Eu tive terceira vela fechando acima. Tá aqui. Finalmente, eu tenho uma região aqui fechando acima. Eita, aqui. Beleza? Fechou acima. Então essa vela aqui se torna suporte. Ó, essa vela aqui, ó. Então vejam como essa quarta vela mitiga e vai mais alta. Qual é o sentido oposto da liquidez? Eu tenho esse, eu tenho esse. Então, provavelmente, sabendo do que eu acabei de te ensinar, você só entraria depois que essa vela fechasse. Imagine com esse conhecimento, se você faz um open, low, high close, sabendo que você está apto aqui, ó. Eu estou apto a ir mais alto na liquidez oposta, porque eu tenho uma camada de suporte. Então essa vela aqui, ó, esta vela aqui, eu vou fazer um open, low, high, close. Eu vou tentar pegar o fundo dessa vela. Então é o que aconteceu, certo? Vamos ver. Tem mais algum exemplo bom ou chega? Vamos ver aqui. Tem muitos exemplos, galera. Ó, posso fazer isso o dia todo. Eu tenho aqui um sweep. O preço totalmente sobrecomprado aqui. Então eu tenho aqui, ó, essa vela aqui. Vela 1, vela 2, vela 3. Pera aí. Esse não é um exemplo bom, não. Deixa eu ver. Outro exemplo bom. Achei. Esse sweep aqui ele já não deu certo. A gente já conseguiu observar. Por quê? Porque são velas sempre fechando com a máxima acima da anterior. E aí nós temos aqui. Ó. Imagine que você tá lá no gráfico. O preço fez um sweep no padrão de 3 velas. Vela 1, vela 2, vela 3. A gente não... Todo mundo não sabe que isso aqui é um ponto de swing high. Por que ela não deu certo? Por que isso aqui não foi o topo mais alto? Por quê? Porque aqui eu tenho... Vamos colocar o desenho. Ó. Eu tenho aqui um ponto de suporte. Olha quando a vela fecha abaixo desse suporte. Então essa vela aqui, ó, quando essa vela fecha abaixo desse suporte, ela se torna aqui uma resistência. Então todo esse espaço aqui, ó, olha como o preço toca. Olha como o preço toca. Não consegue romper mais. E você vai mais baixo, muito mais baixo. Então quando que esse padrão de 3 velas foi confirmado? Ele foi confirmado quando fechou abaixo dessa região. E aí você coloca aqui, ó, desse jeito. Quando fechou abaixo, qual que é o seu dever? Você pode fazer aqui, ó. Dei mais um play. Fechei abaixo dessa vela. Opa, estou apto. Estou apto. Eu preciso de mais uma vela para confirmar que isso aqui é o meu swing high. Eu posso fazer uma antecipação fazendo um open, low, open high, low close. Aqui, as primeiras 2 horas vai ser acumulação, manipulação. Se a gente for em H1, a gente vai
Acho que perceber esse movimento aí. Ó. Percebam, hein? Primeira hora da vela de H4. Eu estou acima. Não estou abaixo ainda da região de suporte. Opa! As primeiras 2 horas eu já estou abaixo da minha vela. Então, ou seja, se você quiser fazer uma antecipação achando que isso aqui já vai ser o máximo da vela de H4, venda. Coloca o topo, o stop na máxima. E aí, eu tenho mais um play. E aí o mercado não consegue romper essa faixa verde, saca? E ele vai mais baixo. Precisei em 15 minutos? Não. Precisei fazer miss, breaker block? Precisei fazer isso? Não. Eu utilizo? Utilizo. Mas às vezes esse press action ele me tira de muita furada. E é isso, galera. Se inscreva no canal e dê o like, hein? Porque isso aqui foi muito top. Você precisa me ajudar aí a crescer o canal, para que eu me sinta aí motivado. E tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu.